noite. Estamos dando início aqui à nossa live nessa noite. Estamos aguardando um pouquinho. Se você puder, começa a mandar aí aviãozinho, avisando as pessoas, né, da sua lista do Instagram. Creio que o Senhor nessa noite fará grandes coisas. Já vi que o meu amigo, pastor Marcelo, já está aqui. Daqui a pouquinho eu já vou recebê-lo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Boa noite, shalom. Boa noite, shalom, pastora. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo na Que paz. bom. Que prazer receber você aqui, né? Quanto tempo. Glória a Deus por isso. Prazer Para enorme. quem não conhece, né, o pastor Marcelo é lá de Brasília, né? Distrito Federal. Nosso amigo, nós estivemos junto há uns 4 anos, pastor? Eu acho que tem um pouquinho mais, Patrícia. Acho que tem É. uns 6 anos. A Ed está falando aqui. Você lembra aí? Por aí. É uns 6 anos mesmo. Ah, tá. É que, como a gente passou pela pandemia, às vezes a gente esquece de contar o ano da pandemia. Sim, é porque nós tivemos 5 anos das escolas seguidas, né? Aí você veio numa das primeiras. Aí teve 2 anos de pandemia que a gente não teve escola. Então isso é mais ou Sim. menos isso, 6 anos. É que o tempo passa tão rápido que a gente fica meio perdido, né? Perde as contas. Verdade. Mas é um prazer recebê-lo aqui nessa noite, né? Em um tempo tão profético, né? Para o mundo, para a nossa nação brasileira, né? Glória a Deus por isso. Eu quero ler um texto aqui, antes de você se apresentar, eu quero ler um texto que se encontra aqui em João, capítulo 20, versículo de número 21. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Glória a Deus. Nessa noite nós vamos estar aqui falando sobre a missão de Jesus e a missão da igreja, né? Nós sabemos que Jesus, ele veio com uma missão e ele nos deixou como igreja uma missão. O nosso papel é dar continuidade àquilo que Jesus começou, né, pastor Marcelo? Exato. Então, eu gostaria que agora você se apresentasse, por favor, e que você já pode começar a falar aí. Amém. É um prazer, né, revê-la, como você falou, tem muito tempo, né? Eu vi aqui também o irmão Paulo aí, falou que a gente esteve junto no Ação Brasil e também em Juazeiro, né? Deus abençoe aí, todos que estão entrando também. Tem uma galerinha da igreja também entrando aí, tô vendo a Laís aí. Um abraço. E é um prazer poder participar aqui com você e falar desse tema, né? É um tema que a gente gosta muito. E por muito tempo, a gente como igreja, a gente veio assim buscando de forma independente viver missões, né? Como se missões fizesse parte somente do nosso chamado. Porém, né, a gente já vem há muito tempo com alguns irmãos descobrindo algo que não é novo, né? Na verdade, já é um pensamento que vem sendo trabalhado por muitos outros irmãos,
mas a igreja brasileira, com o tempo, ela veio perdendo isso. Como ela perdeu muitas coisas, e ela, de um tempo para cá, vem tentando recuperar, né? Como a questão de discipulado, né? Os 5 ministérios, e outros assuntos que, por muito tempo, a gente não conversava mais. E quando a gente pensa em missão, não tem como a gente pensar que a missão é só algo que Deus entregou à igreja, sem entender que, na verdade, a missão faz parte daquilo que o próprio Deus já vem fazendo, né, desde a queda. E é algo que a gente precisa entender. Porque já lá em Gênesis, né, a gente pode perceber isso em Gênesis 3,15, quando há uma palavra de Deus após a queda para a serpente, né, que ele fala do descendente da mulher, né, e do descendente da serpente, né, que esses iriam se enfrentar. E o descendente da mulher esmagaria, né, a cabeça do descendente da serpente. Então ali ele já está falando sobre Jesus. Então ele já está anunciando sobre Cristo, né? Então ele já está falando, né, do Evangelho. O Evangelho ali já é manifesto. O Fábio Coelho, nosso amigo, ele chama isso de proto-evangelho, né? Então a gente já vê que o próprio Deus, né, em relação a Cristo, né, já tem essa ideia do envio, né? Porque ele vai enviar o descendente da mulher, e realmente ele enviou. E foi isso que você leu aí no texto de João, né? E Jesus, ele deixou isso claro várias vezes, né? Que o Pai o enviou, né? A gente vai ver isso, deixa eu abrir aqui também, em João 5,30, né? Quando Jesus fala, não posso fazer coisa alguma por minha conta, julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, o que a gente precisa entender? Quando a gente fala da missão da igreja, como você falou bem, nós não estamos falando de algo específico da igreja, porque a missão da igreja é a missão de Cristo. Né? Então, nós, especificamente, a gente não pode falar a minha missão, porque não é nossa missão de forma particular. Né? Na verdade, é a missão que o Pai confiou ao Filho, e o Filho confiou essa missão a nós. Então, a gente dá continuidade a essa missão que Cristo iniciou aqui, o cumprimento dela, né, como enviado do próprio Pai para fazer a sua vontade, realizar tudo aquilo que ele realizou, e ele deu essa continuidade, né, através da igreja. E a gente vê isso no ID, né? Por isso que Jesus passou 3 anos fazendo o quê? Treinando. Né? Treinou os discípulos para que os discípulos fizessem tudo aquilo que viu ele fazendo, né, e ouviu ele ensinando também. Porque discipulado tem muito a ver com essa questão, né, de ver e ouvir, né, da prática, né, e do ensino. E é algo que também a gente, como igreja, a gente percebe que a gente perdeu. Por quê? Porque a gente quer cumprir essa parte da missão no sentido da evangelização, a gente quer pregar o evangelho, mas a gente não discipula, a gente não acompanha, né? A gente não anda do lado do neófito, né? Não anda do lado daquele discípulo que está iniciando a fé. Né? E muitas vezes a gente dá um tapinha nas costas e fala para ele, se vira. Né? Mas o discipulado faz parte dessa missão, porque foi o que Jesus fez. Né? Jesus veio, pregou, chamou, ensinou, discipulou, né? Andou lado a lado, mostrou para eles na prática, e é algo que faz parte da própria missão de Cristo, né? Porque em João 5,9 ele também fala, né, que ele só fez aquilo que ele viu o Pai fazer. Né? Então, as obras de Jesus consistiam naquilo que ele viu o Pai realizando. Então, é algo que a gente precisa voltar, né? Algo que a gente precisa resgatar em relação a isso. Na verdade, é João 5,19, né? Jesus, retomando a palavra, né, ele explanou dizendo, em verdade, vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo,
mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o Filho, este é semelhante, ou semelhante o faz, né? Sim. Glória a Deus. E eu acredito que hoje, né, pastor, a maior dificuldade da igreja é porque o homem ele acabou criando uma independência de Deus, se podemos falar dessa forma, né? E os homens passaram a cuidar dos seus ministérios, né? E eles começaram a fazer a obra, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou trabalhando para Deus. Só que a gente esquece que muitas das vezes estar trabalhando para Deus não quer dizer que eu estou fazendo o que Deus está fazendo, ou eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Mas glória a Deus, como você falou, né? É um tempo realmente em que nós estamos vendo a igreja acordando, despertando, né, para esse tempo e muitos estão se levantando e estão remindo esse tempo que nós perdemos. Muitos estão entendendo e eles estão mudando essa rota, né? Eles estão voltando para o centro da vontade, né, do Senhor. Eles estão voltando para Cristo. E nós precisamos entender que a obra, né, a missão, ela começou em Deus e a missão, ela termina em Deus. Sim. Não tem outro caminho. Sim. Então, é um tempo em que nós estamos vendo o Senhor falando através dos profetas, através das canções, das palavras, sobre a mesa. Não sei se você vai concordar comigo, eu tenho observado isso. Nós estamos vendo um tempo em que tudo está girando em torno de uma mesa. E eu vejo que o ministério de Jesus, o lugar onde ele mais ensinou os seus discípulos, foi na mesa. Então, a mesa fala de um lugar de revelação, a mesa fala de um lugar de comunhão, a mesa fala de ensino. Sim. E glória a Deus que a igreja está voltando para esse lugar, né? Do ensino. E ensino são fundamentos. Sim. Então, nós estamos voltando para um tempo de fundamentos. E falando de fundamento, não tem como falar de nós darmos continuidade àquilo que Jesus começou, e na verdade foi o Pai que começou, né? Jesus veio para dar continuidade. Nós temos que continuar sendo o braço dele, né? Sim. É tão importante isso porque faz parte dessa questão da missão, né? Voltada não só para a pregação em si, mas para o discipulado. Porque não existe discipulado sem relacionamento. E não existe relacionamento sem mesa. E há muito tempo a gente já vem com alguns irmãos aqui de Brasília falando, né? Que Jesus ele era mais um homem de mesa do que de púlpito. E se a gente for perceber, né? A própria palavra, através dos evangelhos, revelam que Jesus ele tinha uma linguagem para a multidão, né? E ele falava por parábolas, e isso era proposital, para que nem todos entendessem. Porém, para os discípulos, né, para os seus verdadeiros alunos, né, ele falava rasgado, né? Ele chegava e ele ensinava. E a maior expressão desses ensinos de Jesus, como você falou, é exatamente na mesa, né? E é na mesa onde a gente vê Jesus tratando várias vezes com seus discípulos, né? Na própria ceia, né? Ele faz isso e às vezes a gente não percebe isso. E é interessante a gente perceber que a gente precisa realmente, né, ter esses momentos onde nós vamos sentar e nós vamos simplesmente estar ali para conversar sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do Pai, sobre as coisas de Jesus, sobre as coisas do Espírito Santo. Ontem mesmo nós estávamos com um grupo na casa de um irmão amado que eu leí, né, com o pastor Sérgio Franco lá do Rio,
e era isso que a gente estava fazendo. Mas como eu aprendi, né? Ele ainda deu dica de vários livros, né? Que eu ainda não li, alguns eu tinha lido, mas outros não. E eu anotei, né? E isso me fez o quê? Despertar, né, para algumas questões que eu não estava percebendo, né? E a gente falou assim de forma natural, né, sobre a Bíblia, sobre essa questão de liderança e muitos outros assuntos. E foi no momento o quê? De mesa. Não foi uma coisa assim programada, não foi um culto, né? Um café de pastores, nada disso. Mas algo assim bem espontâneo e onde todos nós aprendemos. Então a gente precisa voltar para esse lugar de mesa. A gente precisa voltar para esse lugar de mesa onde, na verdade, a gente perde, né, nossos títulos, né? Porque quando você está na mesa, todos são iguais, né? É um ambiente onde todos podem falar, todos podem se comunicar. Foi por isso que Davi trouxe Mefibosete para a mesa, né? Porque aonde eles Sim. estavam ali sentados, né? Ainda que no chão, porque naquela época também a mesa não tinha cadeira, ainda que no chão, você não via as deficiências de Mefibosete. Ninguém ficava olhando para as pernas dele, que ele era coxo. E Davi colocou ele para sentar na mesa, na presença de quem? Dos seus filhos, né? Então ele tratou, né, o filho de Jonatas, né, neto de Saul, como um igual em relação aos seus filhos, né? E é isso que muitas vezes a gente precisa fazer, né? Trazer para esse lugar de ensino, onde não só eu vou falar, como eu também vou aprender, né? E Jesus fazia muito isso, e a gente às vezes não percebe. Lá em Filipenses, nos capítulos 1 e 2, a gente tem bem isso claro, né? Que Jesus também, ao se tornar homem, ele aprendeu o que é ser humano, o que é ser gente, né? Então, nesse convívio, né, com os discípulos, ele estava ali entendendo por viver a humanidade que nós estamos vivendo, né? Como homens de dores, que sabe o que é padecer. Então, esse tempo é um tempo para a gente entender. A missão de Deus, ela tem esse aspecto, né? Que ela não é algo assim só burocrático, né? Como a gente está acostumado, mas ela é algo bem natural e relacional, que começa aonde? Numa mesa. Amém, amém. Estamos vivendo um tempo apostólico, né? Sim, E o apostólico fala dos fundamentos. O apostólico, né, fala do ensino. Então, glória a Deus por isso. E o próprio Jesus disse, né, que nós deveríamos fazer discípulos. E às vezes a igreja não entende que esse fazer discípulos não é só você ir e pregar Jesus e a pessoa aceitou Jesus e pronto, né? Fazer discípulos vai muito além disso, porque o discípulo ele vai se tornando igual ao mestre. E isso requer gastar tempo, né? Isso requer caminhar juntos, né? É trazer para a mesa. Mas nós estamos vivendo um tempo de fast food, né? Um tempo do micro-ondas, o tempo que tudo é em segundos. E as pessoas não querem perder tempo. E isso é tão claro, né, Pastor Marcelo? A gente vê isso na internet, né? Se você ouvir algum vídeo de internet ensinando como você ter mais seguidores, o seu vídeo não deve demorar mais do que 30 segundos, no máximo 1 minuto, porque as pessoas não têm tempo, né? Elas não têm tempo, elas não têm paciência de ficar ali, né, ouvindo. E eu acho incrível, assim, quando eu olho para a história de Jesus, né, que Jesus, ele levou mais tempo para formar os discípulos dele do que manifestando o ministério dele. E isso nos faz entender que realmente fazer discípulos
não é como fast food, não é como miojo, né? Que em 3 segundos está pronto. Você fazer discípulos requer tempo, tempo, mesa. Então, que o Senhor, através desse novo entendimento, não é novo, né? Mas através desse entendimento, desse mover de Deus que está sobre as nações, que a igreja venha entender isso, porque essa geração que o Senhor está levantando, ela precisa realmente de mestres, né? De pessoas que queiram gastar tempo com elas. Sim, sim. Então, eu louvo a Deus, assim, por esse entendimento que vocês têm tido, né, pastor? Através das escolas, né? E quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus ele tinha uma escola, Sim, né? verdade. Jesus era chamado por seus discípulos de rabi, né? De mestre, né? Porque ele estava ali para ensinar. E ele deixou um parâmetro mínimo, né, de acompanhamento, 3 anos, né? E às vezes a gente não quer gastar esse tempo. E não só em relação a quem já é, né, discípulo de Jesus há mais tempo, que tem que ensinar aquele que é mais novo, mas os próprios irmãos não querem viver esse relacionamento, não querem gastar esse tempo. Né? Quando você tem pastores, né, que têm essa visão de mesa, que abrem a sua casa, que chamam para perto, né, que gostam de ir também, né, que gostam de fazer uma visita, de estar ali junto, né, de estar convivendo, se relacionando, a gente vê como as pessoas hoje, por causa desse mundo pós-moderno que a gente vive, elas fogem disso, né? Elas não querem, até porque você está muito tempo com alguém significa que essa pessoa vai te conhecer da forma que você verdadeiramente é, né? Então, é mais fácil esse relacionamento por base de evento. A gente se encontra no culto, numa conferência, né, dá um abraço, diz amém, ora um pelo outro, cada um vai para sua casa e pronto, não é? Mas estar próximo mesmo, não são todos que querem, né? Quando você tem uma liderança que funciona assim, a gente vê também a resistência de quem é liderado, né? É interessante. Às vezes hoje você fala, eu vou lá na sua casa, o pessoal, tá, vamos combinar, né? Antigamente, quando o pastor falava que era na casa da gente, eita, era a maior honra, a maior alegria, né? Não, eita, o pastor vai lá em casa, a gente preparava a semana todinha, né? Eu lembro da minha mãe preparando as coisas na cozinha, pensando naquilo que ia fazer, porque o pastor ia lá na casa dela. Mas hoje em dia, a gente vive essa época dos relacionamentos superficiais. E talvez a pandemia, né, que teve o seu lado positivo em alguns aspectos, né? Um desses aspectos eu acho é mostrar que o prédio não é a igreja, porque mesmo a gente proibindo de se reunir no prédio, a igreja, que são as pessoas, continuou, né? Ou continuaram. Mas, enfim, mas também teve esse lado, né, que a gente ficou muito nessa questão das reuniões online, né, videoconferência, e a gente vê a dificuldade que as pessoas estão tendo. Ontem mesmo, na mesa, né, o Sérgio Franco falou sobre isso, a dificuldade que as pessoas estão tendo de voltar para o convívio coletivo, né, de voltar para estarem juntas, né, de voltar para essa parte que é importante, né, e que leva a gente a crescer. E se a gente quer viver vida de igreja, não vai existir sem relacionamento, sem discipulado. Né? Essa ideia, né, dessa comunhão só acerca de serviço, isso precisa cair. Né? A gente só vai ter Amém. unidade se a gente fizer algo em comum, algo igual. Não. A gente tem unidade porque nós estamos ligados ao cabeça que é Cristo. E Cristo, né, morreu na cruz para nos reconciliar com Deus, para nos fazer um com Ele. Então nós somos o corpo de Cristo. Independente de serviço, né, nós temos que conviver, nós temos que nos relacionar, né, nós temos que ter preocupação uns com os outros. É verdade que eu sou um com o irmão que está lá na África? É.
né? Mas a unidade ela tem que ser vivenciada com aqueles irmãos que estão próximos de mim, né? A tecnologia me ajuda a me comunicar com você que está em Itajaí, né? Se eu não estou enganado. Sim, Sim, com certeza, mas ela não pode ser uma desculpa para eu não conviver com a pessoa que é meu vizinho, né? Às vezes a gente congrega no mesmo lugar, né? E eu preciso chamar alguém de longe para vir orar, porque o vizinho que congrega comigo e é meu vizinho de parede, a gente não tem conversa, a gente não tem diálogo. Então tem algumas questões que a gente precisa mudar como igreja, né? sim. E isso é uma estratégia do inimigo, né? Porque não existe igreja, né, sem essa unidade, não existe igreja sem relacionamento, não existe cura sem relacionamento, porque é fácil eu me trancar na minha ilha, né? Com certeza, se eu ficar numa ilha, eu não vou ter problemas de relacionamento. Sim, E isso é confronto, né? A igreja, é isso que as pessoas às vezes não entendem. A igreja não é aquele lugar físico que a gente vai lá para cultuar a Deus, né? No domingo, na quarta, seja o dia que for. Nós somos a igreja e a igreja de Cristo, ela não foi levantada com tijolos. Quem gosta, né, de fabricar tijolos é o Egito. O Egito escravizava o povo de Deus e obrigava eles a fazerem tijolos. Então, o inimigo sempre vai querer usar tijolos para que nós venhamos construir uma torre, sim, né? Porque quando eu construo uma torre, o que vai aparecer naquela torre é o meu nome, é o nome da Patrícia. sim, Mas quando eu construo uma igreja, igreja, ela é erguida por pedras, e nós somos pedras vivas. sim, E levantar uma parede de pedra, né, é uma coisa que dá muito trabalho, porque as pedras não são como os tijolos que têm o mesmo formato. Pedra, cada um tem o seu formato, e esse encaixe dessas pedras é trabalhoso, é árduo, né? Então, glória a Deus. E o Senhor, Ele está nos chamando nesse tempo para nós voltarmos a viver relacionamentos, a voltarmos para a mesa, né? A mesa do Senhor, ela tem cura. sim. Glória a Deus por isso, pastor. Amém. Isso é muito forte que você, pastora, está falando, principalmente porque às vezes a gente não percebe isso, né? E, e para muitos a igreja acaba sendo o prédio, né? E acaba sendo a entidade no sentido do CNPJ. E às vezes a gente perde o foco realmente de que a igreja são as pessoas, né? E como você disse bem, né, 1 Pedro 2, 4 e 5 vai falar, né, que Jesus ele é a pedra viva angular. E nós somos também pedras vivas que Deus está usando para a construção do seu santuário, né? Então, Deus habita em nós. Então, não é sobre o lugar, né? É sobre realmente nós estarmos em Cristo e nós estarmos juntos, né? E essa expressão corporativa, né? O próprio Cristo fala: onde estiverem dois ou três, né, reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? Então, se nós estamos ali, né, em nome dele, e não é no sentido da gente falar em nome de Jesus, mas nós termos essa autoridade de Cristo, porque o Espírito dele habita em nós. Então há essa expressão coletiva. E isso é ser igreja, né? E muitas vezes a gente tem percebido que a missão tem sido atingida por causa disso. Por quê? Porque a gente perdeu essa visão do corpo e do reino. Então, missão hoje é você encher o prédio, né? Você colocar a gente no prédio. E não você conquistar pessoas para serem inseridas no reino e no corpo, independente se elas forem congregar conosco ou não.
O importante é que o reino está crescendo, né? Então nós precisamos, como igreja, entender isso, voltar a ser essa igreja preocupada com pessoas, preocupada com gente. E não adianta eu querer ganhar os de fora, né, se eu não estou cuidando dos de dentro. Então, aí vem outras coisas que a gente precisa pensar. Eu tenho um prédio com ar-condicionado, né, piso de mármore, né, última tecnologia do som, mas eu tenho um irmão lá que a casa dele está caindo aos pedaços e ele não tem condições. Será que até do caixa da igreja a gente não pode tirar um recurso para restaurar a casa desse irmão, para ajudar esse irmão? Então são coisas, né, que a gente precisa pensar. Então a missão de Cristo veio não para estruturas, mas ela veio para pessoas e para a própria criação, porque a gente vê em Romanos 8 que a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação lá não é uma questão de ação social, é a glorificação do nosso corpo. Porque quando a gente alcançar esse último estágio, a própria natureza também vai ser restaurada. Então a missão de Cristo, ela alcança, né, a restauração da humanidade, voltando ela para o desenho original, mas também toda a criação vai passar por esse processo, porque toda a criação foi contaminada pelo pecado. Agora, como isso começa? Quando a gente entende que a missão de Cristo, dentro do seu propósito, é trazer para o Pai uma família. É o que a gente vê lá em Efésios 1, né, do 3 ao versículo 6, 7, mais ou menos. E também em Romanos 8, 28 e 29, né? O filho, ele veio, né, para que os outros filhos se manifestassem. Então, o que era o único, o unigênito, ele deixou de ser unigênito, se tornou primogênito, ou seja, o primeiro, para que outros filhos viessem, né? Então, o propósito de Deus, ao criar todas as coisas, sempre foi ter essa família. E família vai falar de lar, família vai falar de relacionamento, família vai falar de convívio. E a gente precisa, como igreja, voltar a ser a grande família de Deus, né? Amém. Acerca disso que você está falando, né, de nós entendermos e diferenciar a questão do prédio, né, instituição e igreja, eu acredito, pastor, que nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor vai restaurar o espírito da igreja de Atos. O mesmo espírito que a igreja de Atos tinha, eu creio que nós estamos caminhando para esse tempo, né? Assim como eu creio que nós estamos caminhando para um grande avivamento. E eu sei que tem pessoas que vão depois estar nos ouvindo, né? Através dessa live. Alguns não podem estar agora aqui, mas depois eles vão estar assistindo a live. E eu creio, muitos estão desacreditados, porque a gente ouviu falar tanto sobre avivamento, né? E muitos começaram a se mover por esse avivamento, e grandes eventos, né? Eventos com 15 mil pessoas, com 20 mil pessoas, e a gente não viu esse avivamento. Porque, infelizmente, o foco mudou, né? O foco não estava nele. Mas eu creio que tudo que nós vivemos, essa pandemia, Deus permitiu dela vir, e havia um propósito, né? E como você mesmo falou, Deus nos tirou dos púlpitos e Deus nos trouxe para dentro de casa. Nós queríamos sair de dentro de casa, né? E nós ouvíamos, fique em casa, né? E esse fique em casa não era agradável aos nossos ouvidos, mas havia um propósito. Deus restaurou muitos lares nesse tempo. As pessoas ficam falando, houve muita separação, houve muito isso, muito aquilo, também, né? Eu creio que toda crise, ela vai manifestar aquilo que está escondido, né? Aquilo que está dentro do homem escondido. A crise
manifesta quem você é. Então, Deus permite algumas crises, não que Deus não saiba, Deus sabe, mas Ele quer que eu enxergue o que eu não estou enxergando. Então, veio a pandemia, veio essa guerra, nós estamos vivendo agora, né, dias de uma guerra aí, e é uma guerra de trono, e a gente tem visto muitas coisas se manifestarem que estavam em oculto. E eu tenho falado isso para as pessoas, pastor. A gente fica assustado de ver, né, a manifestação nesses dias de tanta coisa que estava em oculto, coisas terríveis que a gente está vendo aí, a gente fica pasmo, né, de ouvir, de ver. Só que, na verdade, eu acredito que quem libera os céus sobre uma nação, quem dita um mover nos céus, não é o inferno, não é a política, não é a educação, é a igreja. Sim. E isso que nós estamos vendo nesses dias, que está se manifestando aí na política, toda essa podridão, isso aí é um reflexo do que nós, como igreja, estamos vivendo, né? Porque esse mesmo... Oi? O vídeo deu uma pausa, tá? Vocês estão me ouvindo? Voltou. Voltou? Deu uma pausa, mas foi rapidinho. Ah, tá bom. Amém. Então, todo esse engano aí que a gente está vendo, né? Essa nojeira aí, isso aí é o reflexo do que a igreja viveu aí nos últimos anos nos púlpitos. E você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, eu creio que o Senhor, ele está movendo. E hoje, mais do que nunca, eu creio num avivamento, porque, pastor, a gente sabe que não existe avivamento, nós não vamos viver um avivamento enquanto a igreja não se conscientizar que o avivamento, primeiro, ele vai vir através de um arrependimento. E às vezes a gente quer que os políticos se arrependam, mas os pastores não se arrependem, né? E nós precisamos nos arrepender como igreja, nós precisamos nos arrepender como liderança, nós precisamos nos arrepender como pais, nós precisamos nos arrepender como mestres. A igreja precisa entrar num lugar de arrependimento. E depois nós precisamos entrar num lugar de unidade. A gente prega sobre unidade, a gente fala, ensina sobre unidade. Quando eu estou falando da gente, estou falando da igreja, né? Sim. Mas a gente não vive unidade. É cada um por si e Deus por todos. E aí a gente aponta os políticos corruptos, né, que eu não vou citar aqui nomes, né, que está aí as claras, né, e até eu peço para você que está aí em dúvida de quem votar, que o Espírito Santo abra os olhos do seu entendimento e você veja, né, que você enxergue. A questão não é um homem, como eu já ouvi, tem muito pastor aí que se tornou cabo eleitoral de fulano. Não é se tornar cabo eleitoral, né, pastor? É a gente estar vendo o que está acontecendo. Então, eu preciso, como uma mulher de Deus, não é ser cabo eleitoral de um homem, mas é ouvir o que os céus estão falando, é entender a movimentação de Deus e me alinhar, e alinhar o meu voto com aquilo que eu creio que vai possibilitar a igreja de continuar essa missão. Sim. Né? E por que eu estou falando isso? Porque a igreja precisa entrar nesse lugar de arrependimento, a igreja precisa voltar para esse lugar, a mesa, a comunhão, mas a comunhão verdadeira, a comunhão do partir o pão, né? A gente sabe que quando a gente parte o pão, Deus traz revelação. No partir do pão, os olhos se abrem.
Então, Deus está apontando nesse tempo para algo, e se a igreja não entender aquilo que Deus está apontando, nós iremos mais uma vez perder a visitação de Deus. Sim. E eu creio, pastor, que nós já deveríamos, a igreja brasileira já poderia ter vivido um grande avivamento. Ah, nós não vivemos por causa dos políticos corruptos? Não. Nós não vivemos por causa dos pastores corruptos. Nós não vivemos por causa dos líderes corruptos. Porque o mesmo engano que a gente está vendo aí na esquerda, né? A gente olha para muitos púlpitos e esse engano também está agindo. Mas eu não quero com isso desanimar você. Ao contrário, eu quero trazer luz para você e que você entenda que ao invés de você bater na igreja, que você se levante como igreja, que você se arrependa de forma intercessória. Deus nunca começou um avivamento, né, pastor, com uma grande multidão. Todo avivamento começou com uma meia dúzia de apaixonados, começou com uma meia dúzia de famintos. Então, se eu e você tivermos fome suficiente pela presença dele, ele virá. Se um homem se levantar nessa nação com um coração faminto, arrependido diante do Senhor, de forma intercessória, reconhecendo as suas misérias, reconhecendo que nós precisamos do Senhor, um coração contrito, um coração apaixonado, ele vai vir. Então você precisa entender isso, não é A, não é B, mas nós precisamos ter consciência e nós precisamos entender que quem vai liberar os céus sobre o Brasil é a igreja, não é a política. Sim. Né? Falei demais, fala aí, pastor. Não, fica Me empolgo. A gente tem um cenário hoje que a gente está assim pisando em ovos, né? Porque a gente tanto pode atrair aquilo que Deus quer derramar em termos de misericórdia e graça, como a gente pode também atrair o juízo de Deus. Se a gente não entender o nível de arrependimento, né, a profundidade de quebrantamento que como igreja a gente tem que chegar. Agora, como a senhora falou, a gente não vai também achar que a igreja evangélica do Brasil toda vai se arrepender. Não. Deus está esperando o remanescente, né? A gente tem falado muito em cima de Miqueias 7 em relação a isso. É um remanescente posicionado, que entende, né, que realmente nós erramos, nós pecamos, né, que a gente se afastou da vontade de Deus, que a gente ficou buscando glória, riqueza, né, que a gente enganou, manipulou, né, que a gente pecou, né, violentou, né, fez coisas, né, terríveis aí, e a gente precisa se arrepender disso com o coração sincero diante de Deus, né, porque verdadeiramente isso não é uma frase chavão, não. Isso é um pensamento bíblico, né, judaico-cristão. Sem arrependimento não existe avivamento, né? E se precisa de um reavivamento, que seria a palavra correta, né, é porque a igreja se desviou. Né? E a igreja evangélica no Brasil, num todo, de forma geral, ela está realmente desviada. Ela fugiu do propósito de Deus há muito tempo. E ela está fazendo a obra de Deus sem Deus. Isso não é de hoje. Isso não está sendo denunciado hoje. E não adianta a gente ficar só apontando e postando, como alguns estão fazendo, né, nas redes sociais, aquilo que acha que é um absurdo. Não. Como você falou bem, pastor, a gente tem que viver como igreja. A gente tem que procurar esse caminho. E não é um caminho de perfeição, porque a gente ainda está nessa natureza carnal aqui, a gente ainda vai, né, Deus queira que não, mas a gente pode errar. Mas quando a gente errar, é o coração de Davi. Por que Davi tinha um coração segundo o de Deus? É que ele cumpria a vontade de Deus assim? Não. É porque quando ele pisava na bola, ele tinha abertura para se arrepender e para esperar do Senhor aquilo que fosse justo. Então, é isso que a gente precisa como igreja, realmente quebrantar nosso coração. E outra coisa, a gente precisa tirar esse ódio em relação
à falha do irmão, ao pecado do irmão, não é? A nossa denúncia ela tem que vir para restaurar, para arrependimento, para a pessoa mudar a postura dela, entendeu? Não essa coisa farisaica, justiceira, que aí a gente, o irmão está ali em pecado, eu nem quero olhar para ele, eu nem quero, né? Não, eu sou santo demais até para andar com essa pessoa. Então a gente precisa sair dessa postura. Em relação à polarização, a gente precisa entender algo dentro daquilo que eu iniciei, né? Ou a gente cumpre aquilo que Deus quer derramar através da igreja, ou a gente atrapalha quem Deus tem levantado. Então, a gente precisa entender algo, não é? Se a gente idolatrar o Bolsonaro, Deus pode permitir que o PT ganhe, e eu estou falando isso de forma clara, que o PT ganhe para mostrar que ele é Deus, independente de qualquer pessoa. Agora, se a gente for fazer uma análise, e vamos ser sinceros, uma análise histórica, se a gente for realmente ver questão de números, se a gente for perceber aquilo que já está acontecendo em outras nações, ninguém vai votar em Partido Comunista, gente. A gente tem políticos aí que se diziam, né, da esquerda contra o governo Bolsonaro, que se o Bolsonaro ganhasse ia até mudar, né, de país, mudaram. Né? Aonde que esses caras foram? Eles foram as duas maiores potências comunistas hoje, é a Rússia e é Cuba. Pergunta se essas pessoas estão em Cuba ou na Rússia. Aonde é que essas pessoas foram? Estão na França, essas pessoas estão na Austrália, nos Estados Unidos. Cadê que elas vão para países comunistas? Gente, vamos acordar também, né? Tem hora também que não dá para a gente, já que a pastora empolgou, também deu uma empolgada aqui agora e fui bem rasgado, né? Vamos ser sinceros. Agora, independente de quem ganhar, Deus continua sendo Deus. E se a igreja estiver posicionada, Deus vai cumprir o propósito dele no Brasil. Porém, a gente não precisa passar por juízo. E eu quero dizer isso bem claro para vocês. Se o PT ganhar, isso é juízo de Deus, para tratar com a igreja. Isso é juízo de Deus. Porque não tem como, gente, a gente ficar falando, fantasiando, achando que vai ser mil maravilhas, que vai ser diferente dos 16 anos de poder, porque que não vai ser. Entendeu? Agora, também eu não posso achar que por causa do Bolsonaro tudo vai se cumprir. Não. Bolsonaro é um instrumento de Deus, tá? Ele é um instrumento de Deus. E a gente precisa acordar para isso. E eu quero ser bem sincero. Eu não acredito, eu não vejo o Bolsonaro como um José. Né? Eu vejo o Bolsonaro como ele usou Faraó, usou Ciro e usa qualquer governante que ele quiser. Isso. Entendeu? Marcelo, eu enxergo na primeira dama um José. E o José não foi o primeiro do comando no Egito. Ele era o segundo. Ele era uma pessoa que tinha influência, mas acima dele, em termos de autoridade, estava o Faraó. E eu vejo ali uma mulher de Deus, uma mulher temente, uma mulher de oração, uma mulher que cobre o marido de oração, né? Então, a gente também precisa sair desse aspecto de achar que a solução está em ter um presidente evangélico. Não é. O que a gente precisa, principalmente, focar como igreja, e graças a Deus deu uma melhorada, é na Câmara dos Deputados Federais e no Senado. Porque a gente precisa de leis justas. A gente precisa derrubar esse tanto de emenda aí que dá favoritismo para bandido. É isso que a gente precisa. E a gente ficou focando tanto no executivo que a gente esqueceu de colocar pessoas, não é só questão de cristãs, não. Pessoas preparadas, capacitadas, pudessem fazer esse tipo de mudança, de reforma. Né? Enfim, o que a gente precisa entender como igreja? Ou a gente se quebranta e se arrepende de toda idolatria, seja de esquerda, de direita, de centro. A gente para de colocar a esperança em homens e coloca a esperança em Deus. Aí Deus vai trazer a resposta. Porque não é fraude que vai impedir que a vontade de Deus se cumpra, não.
Entendeu? É Deus que estabelece, como está em Daniel 9, né? Acho que é Daniel 9 ou Daniel 10. É Deus que Isso. estabelece reis e governos, né? É Ele que tira e coloca. Então, independente do que acontecer, o que acontecer é da permissão de Deus. O que vai fazer, né? Deus vir com a sua graça e misericórdia e arrependimento. Senão, Ele vai nos tratar com juízo. É o posicionamento da igreja, é isso que eu tenho falado, né? Às vezes algumas pessoas ficam me cobrando porque eu evito esses assuntos, né? Porque eu vejo esse assunto trazendo tanta discórdia entre irmãos, entre pastores, né? Infelizmente a gente vê isso, né, pastor? Desde o momento que Deus tirou o povo do Egito, o Senhor sempre tendo o trabalho de trazer o povo para si, e o povo sempre colocando alguma coisa, ou colocando alguém no lugar de Deus, por causa da idolatria. E hoje a gente pode ver isso, né, acontecendo, uma idolatria. E eu tenho batido em cima dessa tecla e eu tenho falado sobre isso. A gente Extremo e precisa perigoso. entender que quem governa os céus da nação é o Senhor, mas quem libera os céus é o posicionamento da igreja, né? Não é a política, não é um homem. E eu vejo ao contrário, eu vejo que tudo que a gente vê acontecer na política, né? Esse espírito de engano, isso aí é um reflexo da igreja. E quem libera os céus da nação é a igreja. E falei isso ontem para uma pessoa. Às vezes eu confesso que na minha humanidade eu temo que Deus permita a esquerda ganhar para levar a igreja para esse posicionamento, né? Que o Senhor nos livre, que nós não temos que passar por esse juízo, né? Por sermos casa rebelde, que não está entendendo o que Deus está querendo de nós. Então, são dias difíceis, são dias realmente de nós acordarmos, né, pastor Marcelo? A igreja precisa acordar, e eu me incluo nisso, porque eu faço parte dessa igreja, né? Sim, sim. Nós precisamos acordar, né? Nenhum profeta da velha aliança, quando deu uma palavra de juízo, ficou fora dela, né? Ao contrário, né? E às vezes a gente não percebe isso. E a gente precisa entender, despertar, né? Porque nós temos um chamado no Brasil, né? O Brasil tem um propósito como nação, que é ser um celeiro às nações, tanto na questão de enviar, como também de receber, algo que a gente já vê acontecendo, né, nesses dias. Nossos recursos eles estão sendo usados de uma forma mais sábia, para realmente ajudar aqueles que precisam, e não da forma que estava sendo usado antes. Então a gente recebeu Sim. gente da Venezuela, a gente recebeu gente da Síria, a gente recebeu gente agora da Ucrânia, nós estamos recebendo, há missões que estão recebendo, né, refugiados da Ucrânia. Então a gente está vivendo algo profético, mas é assim, é o início de algo. E a igreja precisa despertar para isso, porque a gente não pode mais, né, apoiar sistemas contra Deus. Agora, ninguém está falando que o capitalismo é o melhor sistema, ninguém está falando, né, que essas ideologias, seja de direita, de centro, esquerda, na verdade, eu falo isso há muito tempo, né? Tudo que é ismo é meio perigoso, né? A gente tem que tomar cuidado. Esses dias o próprio Hudson, né, escreveu lá no Instagram dele, né? Todo ismo é algo que a gente tem que estar preocupado. Capitalismo, comunismo, né? E outros ismos que tem por aí. A gente precisa ter esse cuidado, que o nosso foco é a Bíblia, é a palavra profética sobre a nação. Essa palavra ainda não se cumpriu, ela precisa se cumprir. Para ela se cumprir, eu tenho Amém. que dar um posicionamento. Então, eu não posso votar se, no mínimo, se eu sou cristão, eu orar. Eu não posso votar só por uma questão ideológica. Eu não posso votar só por uma questão filosófica. Eu não posso aceitar pastores aí e cantores falando, isso e isso não acontece, gente.
pelo amor de Deus, desperta, olha as PLs, olha aí os projetos-leis que muitos estão jogando aí, o que eles estão querendo? Entendeu? Ah, mas o mundo vai se tornar pior. Eu sei, eu tenho uma visão escatológica, eu acredito nisso. Porém, eu acredito que o Brasil, dentro do seu propósito, ele vai viver algo diferente. Por quê? Porque eu creio que o Amém. Brasil vai ser uma das nações que não vai aceitar, o seu governo não vai aceitar o governo do anticristo. Nós vamos ver Salmo 2 se cumprindo, quando o salmista fala assim, que os governantes, né, eles ouçam e despertem e beijem os pés do filho, ou seja, que eles se rendam ao governo de Yeshua. Então eu não acredito que nós vamos ser uma das nações que vai entrar em guerra com Jesus. Né? Que Jesus está lá do trono, como diz no Salmo 2, que ele está zombando das nações, né, que estão se distanciando de Deus e falando, eu não preciso de Deus. Nós não vamos ser esse tipo de nação. Nós vamos ser uma nação Amém. temente a Deus, sim. E a gente precisa acordar para isso. A gente não pode aceitar um plano de governo que está muito próximo do plano de governo do anticristo. É só ler a Bíblia. O que é o anticristo? É anti-Jesus. Aquilo que é anti-Jesus eu não posso concordar. Né? Ah, quer dizer que o plano de governo do Bolsonaro ele é a favor de Cristo? Totalmente não, mas se aproxima mais. Se aproxima mais. Então a gente precisa ser, pelo menos agora, a gente precisa ser um pouco sincero e deixar um pouco de lado os extremos e ouvir um pouco, né? E perceber isso. Qual é o plano de governo que menos rejeita, né, a agenda de Deus? É nesse plano de governo que a gente tem que pensar. Né? Isso faz parte da gente ter uma consciência missionária, porque política também é algo que a igreja se envolve. É só ler na Bíblia. A gente não pode viver politicagem. A gente não pode se vender. A gente não pode usar da política para benefício próprio. A gente tem que ser pessoas como Daniel, como José, Mordecai, Esther. Né? A gente precisa acordar para essas coisas. Né? A gente tem que ter pessoas que vão dar bom testemunho. Há na Bíblia pessoas que chamam a atenção de Jesus. Olha o centurião, ele era um súdito romano, mas ele chama a atenção de Jesus diante daquilo que ele transmite para Jesus sobre submissão. Entendeu? Então, há pessoas na Bíblia que são figuras de governo, de autoridade, né? Empresários, pessoas que estão ali indo contra esse sistema do anticristo, né? Porque lá em Tessalonicenses Paulo fala que esse sistema ele já está agindo, né? Depois vai ter uma pessoa Sim. que vai encarnar isso e vai aparecer de forma massificante. Mas a gente tem que acordar. Não é porque o sistema vai vir que eu vou concordar e vou baixar a cabeça porque eu vou para o céu. Não, acorda, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Deu o nosso tempo aqui, né? A live está tão boa, o papo está tão bom que a gente nem percebe, né? O Verdade. tempo passar. E eu ficaria aqui mais uma hora, porque tá muito bom esse bate-papo nosso, né? Mas, infelizmente, se a gente passa muito tempo aqui no Instagram, eles acabam derrubando a live. Entendi. Mas, pastor Marcelo, assim, eu estou muito feliz, né, desse momento aqui, que eu creio que o Senhor que nos permitiu de poder conversar com você. E quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, nós vamos estar orando agora. E eu quero falar para vocês que a live amanhã, ela vai estar lá no canal do YouTube, Patrícia Canes. Se você não é inscrito ainda lá, vai lá e se inscreve lá no canal. Todas as lives que a gente faz na segunda-feira, elas vão lá para o canal Patrícia Canes. Inscreva-se lá, você vai estar sendo edificado e vai estar nos abençoando também para que a gente possa estar, né, proclamando o Evangelho através do YouTube, né, do canal do YouTube. Então, pastor, eu gostaria que você estivesse orando nesse momento, né, para que realmente o Espírito do Senhor
ele venha sobre a igreja nesses dias, que ele venha trazendo clareza, que ele venha trazendo, né, essa maturidade. Eu acho que a igreja precisa, né, de maturidade. Eu acho que deu esse tempo, né, de mimimi, de chateação um com o outro, de muitas pessoas chateadas com a igreja, né? Ah, mas eu tô triste com o pastor, eu tô triste com a igreja. A gente precisa realmente ter maturidade e saber diferenciar, né, a instituição do que verdadeiramente é a igreja de Cristo e entender que eu sou membro desse corpo. E a gente sabe que quando uma parte do corpo está doente, está machucada, todo o corpo perece, todo o corpo sente. Então é tempo de nós nos levantarmos como igreja, deixar os mimimi, é tempo de nos arrependermos, é tempo de nos posicionarmos, né, como atalaias, e que o Senhor esteja realmente levantando esse remanescente. Eu também creio. Eu creio que nós seremos luzeiro nas nações. Amém. Estamos aí, né, perto das eleições e que se cumpra essa palavra aí que você falou, que realmente nós não venhamos ser partidários, né? Eu me movo pela ideologia tal ou tal, não, mas que nós venhamos nos mover pelos céus. O que os céus estão falando, né? O que se aproxima mais realmente daquilo que é o plano da igreja, de Deus para a igreja, né? E não o plano de esquerda ou do centro ou de direita, mas o que se aproxima mais daquilo, né, que é o propósito de Deus, da missão. Então, gostaria que você estivesse orando, pastor. Amém. Amém. Pai, nós te agradecemos por esse momento que tivemos aqui, Senhor, e que aquilo que realmente vem de Ti através de nossas vidas seja o que fique, Pai, em cada coração, despertando, Pai. Por isso nós oramos e pedimos ao Espírito Santo, venha sobre nós a cada dia, venha nos trazer a consciência dos céus, venha confrontar, Senhor, aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, nossos preconceitos, nosso preconceito. Vem quebrar, Senhor, as barreiras dentro de nós. Vem, Senhor, nos fazer crescer em Jesus, para que possamos viver aquilo que Cristo quer que vivamos, para que, como igreja, possamos dar continuidade em sua missão na terra. Em nome dele nós clamamos. Nós te pedimos, nos desperta nesses dias, nesse tempo, Pai, de decisão, onde nós estamos, Pai, no vale da decisão. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja para te ouvir, para entender aquilo que o Senhor quer, não aquilo que os homens vêm dizendo, não aquilo que as circunstâncias vêm dizendo, mas que possamos, Pai, despertar para a palavra profética que está sendo anunciada em nossos dias, para nos levantarmos, Senhor, como remanescente fiel, que não beijou Baal, Senhor, mas que está ali, Pai, crendo, se arrependendo e pedindo perdão e clamando: restaura o teu povo, restaura a nação, cumpre o teu propósito, Senhor, em nome de Jesus. Aviva a tua obra nesses dias, aviva a tua obra nesses dias, Pai. Em nome de Jesus, nos perdoe, Pai, nos perdoe. Perdoe nossos pecados como igreja, como liderança espiritual, como liderança sacerdotal, profética, apostólica, Senhor, sobre a nação. Nos perdoe, Pai, nos perdoe por toda mentira, nos perdoe, Pai, por toda usúria, nos perdoe, Pai, em nome de Jesus, por toda manipulação, Senhor, por todo roubo, por todo engano. Nos perdoe, Pai, nos perdoe pela promiscuidade, nos perdoe pela idolatria, nos perdoe pela pedofilia, nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus, pelo adultério, nos perdoe, Pai, em nome de Jesus Cristo, pela orfandade gerada na vida de muitos. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe, Pai, nos perdoe pela feitiçaria,
feitiçaria que muitos têm praticado. Nos perdoe, Pai, nos perdoe por crianças que estão sendo oferecidas, sacrificadas. Oramos como igreja, oramos como nação, te pedimos perdão, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, restaura-nos, faça-nos andar segundo o teu propósito. Levanta a igreja do Brasil como a noiva do Cordeiro e levanta a nação brasileira, Pai, como esse celeiro econômico, celeiro, Pai, de evangelização, de missões, Pai. Levanta os moráveis modernos nesses dias. Levanta, Pai, a juventude. Levanta, Pai, em nome de Jesus, o povo no Brasil para cumprir o seu propósito profético. Em nome de Jesus, Pai. Dá sabedoria àqueles que dizem te ouvir, que aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam que o Espírito Santo está orientando e que votem com sabedoria, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Obrigada mais uma vez, pastor Marcelo. Um abraço na família, um beijo na esposa. Amém. Que o Senhor continue usando vocês, né? Nessa missão da restauração da noiva, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada um que esteve aqui conosco e aqueles que vão estar, né? Depois assistindo essa live. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, é um prazer, né, poder revê-la ainda aqui, né, pela live, né, mas é muito bom, né, e que Deus continue abençoando. Amém, amém. Um abraço, Deus abençoe a todos. Tchau, Deus abençoe a todos. Tchau.